Jornal da Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Doutora Camila Spinelli está com a gente aqui nesta manhã. Tudo bem, doutora Camila? Seja bem-vinda mais uma vez com a gente, hoje pela internet. Você que está nos assistindo, vê imagens aí também da doutora Camila. Bom dia. Bom dia, me escutam? Tudo bem? Te escuto. Então tá. Bom dia a todos. Tá bom dia a todos, bom dia. Tá bonito, né? Temos um estúdio profissional aqui em casa, né? Senhor Thiago Spinelli Até o microfone é o mesmo, vocês estão vendo? O microfone é o mesmo, inclusive, o fone. Mas muito bom estar aqui, pena não estarei com vocês na bancada. Mas hoje, então, né, um pouquinho isolados aqui, a gente está numa onda de virose na cidade, né, principalmente nas crianças. Então, por cautela, né, por segurança e responsabilidade, preferimos não estar aí com vocês nesse estúdio. Muito bem. Falar em virose, o que a gente, em termos de alimentação, até para os pequenos, né, que são muito sensíveis, né, como é que a gente pode precaver, enfim, ou vai que pegou uma virose, né, daí já o estômago revirado, vomita daqui, a criançada sofre demais. Como é que a gente consegue reequilibrar a nossa alimentação, nosso organismo de novo, hein, doutora Camila? Aproveitar esse gancho aí que a senhora falou. Então, pecado, né? Dá uma dó das crianças, mas não tem muito que a gente fazer, principalmente para as crianças que vão para a creche, né? Que vão para a escolinha. Então, elas estão sempre em contato, estão brincando, se abraçam, se beijam, trocam um brinquedo. Então, evitar é uma coisa um pouco difícil da gente conseguir fazer se a criança não está naquele lugar. Mas o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que eu sempre coloco, né, até como mãe, acolhe a criança, ela vai ficar mais manhosa, ela não está entendendo ainda o que está acontecendo com o corpinho dela, ela não sabe pedir muitas vezes o que ela quer ou explicar o que está acontecendo ali. Então, sim, o vômito, nem a gente gosta de vomitar, imagina a criança. Então, realmente, vem essa acidez, né, por mais que a criança tenha uma acidez menor no estômago, vem essa acidez para a boca, fica aquele gosto ruim, muitas vezes a criança não quer comer, então, muito líquido, muita hidratação, muita água. Água. Lembrar que suco com açúcar, esses sucos de caixinha não hidratam. Então é água ou água de coco, ou quando tem muita diarreia, muito vômito, o soro fisiológico se faz necessário, né? Então água com açúcar e sal, por exemplo, né? Já consegue fazer para a criança tomar. E comer o que a criança conseguir. Então frutas, verduras são mais leves mesmo, peixe, frango, ovos também. A carne bovina ela é um pouquinho mais pesado, o feijão é um pouquinho mais pesado para digestão, exige um pouco mais de digestão. Comidas muito gordurosas exigem mais digestão do nosso organismo. Então tudo que é mais leve, né, para o organismo é melhor. Então um arrozinho branco, realmente uma batatinha cozida, uma sopinha, desde que não vá esses produtinhos industrializados dentro, e acolhendo, né, vendo o que a criança quer comer e fazer ela principalmente estar hidratada. A fase vai passar, a virose são 3 a 5 dias, né? E depois volta tudo ao normal. Não adianta substituir tudo por leite, porque o leite, não sei se vocês sabem disso, mas sempre que eu falo isso em aula, os alunos falam, nossa, professora, é verdade. O leite, ele não é indicado em maior quantidade para a criança quando ela está com diarreia. Porque na diarreia, a lactose, enfim, é uma das primeiras... É um açúcar, né? E a lactase, que é a enzima que digere a lactose, é uma das primeiras que a gente perde lá no intestino. Então, se a criança toma muito leite, ela faz ainda com que tenha uma possibilidade de piorar a diarreia e não melhorar. E aí muitos pais dão um mamazinho, né? Dão uma mamadeira, porque a criança não tá comendo nada. E aí vai virando aquela bola de neve. Interessante, muito bem. Para você, papai, mamãe, nos ouvindo aí, né? Fiquem as dicas aí. Com relação ainda à alimentação, aproveitar e mudar de assunto aqui, tem gente que até hoje está mal, e não é de virose, mas é de uma ressaca da Oktober, né? Comeu demais, bebeu demais, enfim, mas é hora agora de a gente voltar à normalidade, né? Come e bebe coisas que não costuma comer e beber, não, né? Quer experimentar de tudo, quer botar romão dentro do pão com bolinho? Não dá, calma. É isso aí. Tem que degustar, misturar os 120 rótulos ao mesmo tempo, não dá, né? Tem que devagarinho. Como é que a gente volta ao normal? Né, não é o meu caso, diga-se de passagem, né? Mas vamos lá, como é que a gente volta ao normal, né, doutora Camila?
Exato. Eu sempre brinco que aqui em Blumenau é assim, né? Deu o Oktoberfest e já chegou o Natal, né? Acabou o outubro e já chegou o Natal. E aí É tá mesmo. todo mundo preocupado né, com a praia, com o corpo, enfim, e aí, né? Mas, bom, antes disso é pensar na saúde, é pensar em desintoxicar ou destoxificar o organismo. O que é importante a gente olhar, né? Não é do dia para a noite que as coisas vão voltar ao normal. Foram 17 dias, muitas vezes, de festa, de exageros, para quem trabalhou na festa, né? Ou para quem foi com maior frequência aí, ficou aí esse peso agora, não só na balança, mas no bolso também para alguns, né, Alexandre? Como você falou ali, mistura todos os rótulos, as comidas, né? Isso. Mas Aham, tem que aham. experimentar de tudo um pouquinho na festa. Mas vamos lá, Uhum. o que importa é a gente tentar voltar para o normal e tentar voltar para a rotina. Uma das coisas bem importantes para a gente olhar agora é também, de novo, como a gente falou antes da virose, hidratação, porque a gente esquece de tomar água, não é verdade? Uhum. Mesmo Esquece nós que muito. trabalhamos com a voz, né? A gente E que trabalha esquece com a de voz tem que tomar estar se entre. esforçando. Esquece de tomar entre um copinho de cerveja e outro, que é tão importante, né? Faz toda a diferença se você tomar um copo de água entre uma cerveja e outra, por exemplo, durante outubro, a ressaca vai embora, não tem quase Verdade. E praticamente. nós, no Evita. nosso dia a dia, a gente tem mania do cafezinho. A gente Sim. troca a água pelo café, O que é péssimo, né, Camila? né? Ó, eu tô até com a É. xícara da Mix hoje. Um pouquinho Esse é diferente de café. vocês. Essa daí é Isso é um bonita, essa cafezinho, xícara isso é aí. um cafezinho, claro. Café. É porque, né, filha doente à noite que ainda mama, a gente vem com essa cara, assim, mesmo que com maquiagem, né? A gente vem com essa cara assim, então a gente precisa de um cafezinho. Mas vamos lá. O punch, você sabia que eu acho que é bem legal falar que a ressaca, essa aguinha entre a bebida alcoólica, ela é importante, porque os principais sintomas da ressaca, e principalmente a dor de cabeça, ela vem por conta de uma intoxicação do álcool no fígado e uma desidratação que acontece no cérebro. Então, se eu não tomo água entre as cervejinhas, realmente a minha ressaca vai ser pior. Ou entre o vinho, né? Porque o álcool, ele Aham. desidrata e o álcool, ele é metabolizado no fígado, assim como muitos dos nutrientes que a gente consome são metabolizados no fígado. Então, a gente precisa dar um suporte para esse fígado, para que ele consiga desintoxicar. O nosso fígado é o órgão responsável por metabolizar remédios que a gente come, né? Inclusive poluição, né, do organismo, tudo que é estranho para o nosso corpo, né, que é, enfim, esse contato que ele vai ter, são os xenobióticos, mais um nome difícil, mas que o fígado tem que dar conta de tirar, de mandar embora, de desintoxicar, porque são substâncias que intoxicam o nosso corpo. O álcool em excesso, ele intoxica o corpo. E aí, como fazer para esse fígado, para dar uma mãozinha para esse fígado, né, para dar uma ajuda para esse fígado? Bom, uma das coisas bem importantes é o líquido sempre, tanto antes, durante, depois, agora, né? Retomar, porque muitas das reações que acontecem no nosso corpo acontecem no meio aquoso, acontecem com água. Então é preciso dar esse suporte de água para o corpo. E segundo, é dar esse suporte para o metabolismo do fígado. E aí o fígado ele tem várias vias para desintoxicar. E alguns alimentos têm nutrientes que ajudam nessa desintoxicação, nessas vias. Um deles, né, vários deles, porque a gente pode chamar de uma categoria, são os alimentos verdes escuros. E aí eu vou perguntar para vocês, acho que eu já fiz essa pergunta outras vezes, como é que está o consumo de vegetais verdes escuros na alimentação de vocês? Meu chapéu. Tava péssimo, mas ontem eu comi espinafre, então tô no parabéns. lucro. Tô no lucro. Olha, Sim. coisa maravilhosa. Que geralmente é E uma couve das também. coisas que as Tem couve lá em pessoas, casa. que as pessoas menos toleram, né? Menos consomem. Ó, hoje falo agora do couve, né? O couve tem aquela curiosidade do suco detox, do suco verde, não tem? Todo mundo faz, Não é com só tomar com suco de laranja, com sei lá mais o que, enfim. não é só tomar suco detox, né? Não é só aquele suquinho que vai fazer um milagre da sua vida e vai desintoxicar o teu fígado, tá? Ajuda? Então, assim, ajuda, sim, ele faz parte de uma estratégia, e principalmente se você não come vegetal verde escuro. Não como couve, gengibre nem pensar, né? Fruta, esqueço de comer fruta durante o dia. Então ali vai ter maçã, vai ter abacaxi, ou vai ter laranja, ou vai ter suco de limão. A base sempre vai ser. Gengibrinho. O gengibre, ele ajuda muito a aumentar o metabolismo e, além disso, ele ajuda também nessa desintoxicação, a ativar essas vias. Então, eu tenho que pensar em todos os alimentos que ativam as vias para ajudar esse fígado.
né? E quanto tempo E- o álcool fica no sangue ainda, fica no corpo, até ele ser expelido totalmente desse desintoxicar? Eu pergunto porque se eu bebi, vamos supor, um dia antes, eu vou correr no próximo dia, a performance já é totalmente diferente. Muda. 2, 3 dias também. Quando tem assim, alguma competição, eu tento me programar uma semana antes, mais ou menos. Quanto tempo é, doutor? Então, vai depender bastante das bebidas alcoólicas por conta do grau, né, que elas têm aí de álcool. Mas para a gente dizer assim, ó, 100%, né, é difícil dizer porque depende do metabolismo de cada indivíduo. Mas 3 dias, 72 horas é mais ou menos um prazo para a gente dizer assim, vai ter resquícios. Bastante tempo, né? Uhum. Bastante. Nossa. Bastante. Muito bem. Isso daí, logicamente, poderia ser um hábito, né? A gente, não sei, todo dia, toda semana, enfim, né? A gente só pensa nesses assuntos quando a gente come demais, estufa, né? Vamos dizer assim, né, doutora? Eu queria perguntar sobre o boldo, Camila. Eu sei que muita gente toma chá de o boldo aí chazinho para dar também, uma, né? uma ajuda pro fígado também. Tem sentido. E já ouvi falar também que o boldo pode até intoxicar também se tomar demais. Me fala um pouquinho do boldo. Exatamente. Maravilha, Pancho. Ótima pergunta. Dois chás muito, muito importantes para o fígado é o boldo e a carqueja. Tá? Não sei se vocês têm o hábito da carqueja também, mas é um Não. dos mais antigos também, né? Assim, junto com o boldo, a carqueja também sempre veio. Então, boldo e carqueja ajudam muito o fígado. Muito, muito mesmo. É bem, bem legal, bem interessante, tá? Só que sim, a gente precisa de cautela. Quanto tomar por dia? O recomendado é até 500 ml da infusão. O que isso quer dizer? Tanto a carqueja quanto o boldo são folhas. Então, o que a gente faz? A gente coloca na xícara, coloca água quente e abafa. Isso é infusão, tá? E aí vai tomar. Uma caneca dessa tem mais ou menos 250, 300 ml. Então, seriam 2 no máximo por dia. E lembrar que, né, não tomar com açúcar. Eu sei que é um pouco difícil, mas olha só, acho que uma dica também bem importante para a gente lembrar de desintoxicar. Tudo que tem princípio amargo, sabe o amargo? Uhum. Ou boldo, desintoxica fígado. Olha que bacana. Sabe o chá de guaco, que ajuda também na garganta, Chá de nas Na vias garganta, aéreas sim. respiratórias? Uhum. Ele também ajuda no fígado, O tá? pessoal planta E muito em casa isso, né? Uhum, Planta muito em bastante, casa, né? Casa da avó, vamos lá pegar um boldo, pegar uma carqueja, né? Antigamente veneno- se usava muito Isso, claro, essa claro, medicina mais tradicional, né? Que é uma medicina que eu defendo muito, inclusive. E é o que eu estudei também no meu doutorado, né? Adoro trabalhar com plantas, eu estudei as plantas no doutorado e acho que a gente tem que sim ir pro mais natural possível, né? Tudo que é mais natural não intoxica tanto o nosso fígado, Uhum. né? Então, se eu quero pensar em desintoxicar, claro, eu tenho alimentos que vão ajudar, o suco verde vai ajudar, a ingestão de líquidos vai ajudar, mas eu tenho que olhar para o outro lado também. O que não comer para intoxicar, né? Então, o que eu faço para não intoxicar o meu fígado? Então, o excesso de álcool faz essa intoxicação, o excesso de estresse faz intoxicação não só do fígado, mas das células do organismo como um todo. Então, por isso que essa questão hoje que a gente fala que até o conceito de saúde é um conceito mais ampliado, né? Porque realmente a gente não é o que a gente come só, a gente é o que a gente come, o que a gente vive, o que a gente faz, os hábitos, enfim, né? O emocional, tudo. E também o que a gente consome de alimentos que são ultraprocessados. Então, quando eu pego o rótulo de um produto, eu estava olhando se eu tinha algum produto aqui, mas não tem. Quando eu pego o rótulo de um produto e aí vou ler os ingredientes, tem aquele monte de ingrediente que eu nem sei falar o nome, eu nunca nem vi, né? Evita. Eles são sintéticos, evita, porque realmente o nosso corpo entende eles como esses xenobióticos e não consegue muitas vezes desintoxicar de maneira adequada. Outra coisa que intoxica muito o nosso organismo é o açúcar. Então, alimentos, né, ricos em açúcares, bolachas recheadas, sorvete, enfim, né, tudo que aí fala, Bolacha recheada com sorvete. né, Ai, minha esses bolos traquinas. de padarias. O Pereira já vem com a traquinas e com o todinho, né, Pereira? O Wafer. Wafer, Nós somos no tempo do bom. Mirabel, tu nem me olha Mirabel, assim, lanche é verdade. Mirabel. Mirabel, exatamente. Merendinha. Abraço pra Maribel lá da prefeitura. Sempre chama lá de Mirabel. A Mari é maravilhosa. Mas então, esses produtos a gente tem que cuidar, porque o açúcar ele é inflamatório, Claro. ele é oxidante, ele faz realmente essa intoxicação, né? E por mais que a gente consuma, de novo, não estou dizendo que não pode consumir, é só a gente cuidar com a Com moderação. moderação, né? Eu acho que tudo que a gente faz com moderação
tá valendo, né? Só precisa ter esse olhar, sim, para o quanto eu estou fazendo. E às vezes, assim, a moderação não é só na refeição, né? É ao longo das 24 horas do dia, em 7 dias da semana. Então, por exemplo, não tem problema. Agora, por exemplo, eu quero começar a cuidar, né? A desintoxicar o corpo. Então, eu vou começar a tomar líquidos. Vou começar a tirar esses produtos ultraprocessados, evitar os doces. Mas, Camila, aquele chocolatinho depois do almoço eu preciso. Tudo bem. Pega ali uma fileirinha do chocolatinho, come teu chocolatinho café. feliz e tá tudo bem. Mas o chocolatinho né? tá tão pequenininho hoje que uma fileirinha Meu Deus. não é um chocolatinho inteiro Não, já. a doutora Camila já vai na fileirinha lá em casa, ela Diminuiu um pega monte um de quadradinho. Eu fui ver o quadradinho, é minúsculo. É, hoje, né? não, tá Então tem que ser demais. fileirinha, Então, é né? que olha só. Mas é porque, olha só, uma barra de chocolate tem mais ou menos 100 gramas. O que a gente precisa, assim, o que é recomendado consumir por dia para a saúde do chocolate pelos flavonoides, que também ajudam a desintoxicar o fígado, ok? Por causa do cacau. Uhum. Então, cacau, 70%, 50%, 70%, né? A gente já falou sobre isso, quanto maior a quantidade. Mas se tem 100 gramas e a recomendação é 30, pega comigo essa barra de 100 e divide em 30, não vai dar só um quadradinho. Ele dá uma fileirinha inteira. 3, é. Então, quem te falou, Alexandre, que é só um quadradinho, Ah, que já bom, diz assim, vou olha aumentar só. meu consumo. Mas Posso é só comer esse, mais? é só esse açúcar que Mas tu as come no barrinhas dia? de chocolate tem isso. também, a gente falou até esses dias aqui, né, Pancho? Comentamos aqui, tá tudo ridículo, diminuindo tá de tamanho. ridículo, tá A barrinha de chocolate tá minúscula Barra de hoje, chocolate, bolacha recheada. com o mesmo valor, né? É, Diga-se de exatamente, passagem. exatamente. Estamos sendo Eu lembrei enganados agora de uma coisa. constantemente. Mas eu Até o lembrei agora de Kinder uma Ovo, coisa. doutor. A senhora é mãe, até o Kinder Ovo tá um absurdo. 10 reais um Kinder Ovo. Ô, Alexandre, eu sou mãe, mas eu sou mãe nutricionista. Ela não compra Kinder Ovo pra filha dela, não, ó. Esperta. Mas Ai, ai. pô, Olha, 10 reais não um vou Mas dizer daqui a que a pouco minha ela filha vai nunca pedir vai comer. Exato, não vou falar que ela nunca vai comer o Kinder Ovo, não vou Ela dizer vai isso, ver o coleguinha da nunca. escola comendo, ela vai querer também. Exatamente. Até porque o legal do Kinder Ovo é o Exatamente. brinquedinho, porque o chocolate é mais fino do que alguma coisa, né? Ele é minúsculo. Então, mas vem muito da condição da introdução alimentar, Tá tem bom. uma pegada bem legal aí que a gente até pode conversar. Mas eu acho que sim, ela vai chegar a pedir. Mas a Cecília come chocolate todo dia, viu? Ela come chocolate 70% sem açúcar 90%, todos os dias. Um pedacinho. Não, o 90% eu nem tentei ainda, mas o cacau ela adora, Pancho. Ela pede bom. o bigadeio, Bom pra que ela. eu faço com banana amassada, pasta de amendoim e cacau. Então eu faço um brigadeiro e dou pra ela. Ela fala, Mas, não, brigadeiro, esse teu mamãe? Que delícia, esse né? teu brigadeiro é muito gourmet, doutor. Eu quero ver esse brigadeiro aqui na Eu vou levar nossa pra você bancada. ver, não é assim não. Eu quero aquele enrolado na mão, aquela bola assim. Ó, e Cheio pega de isso, manteiga na põe mão. lambe a panela. Brincadeira. Mas esse dá pra Doutora enrolar Camila, também. Eu vou fazer, só- vou só pra levar e vou falar- te enganar, tu vai ver. Ótimo. Aproveitar esse gancho das crianças aí, agora vem a onda, né? Doce ou travessura, né? Chegando o Halloween, a criançada tá se preparando aí, doutora Camila. Segunda-feira é Halloween, né? Então, dica que eu vou dar para os papais, né? De novo, é o que nós falamos agora, não vai dar para dizer assim para a criança, não vai pegar o doce, né? Não vai fazer. Claro que o Halloween ele é uma tradição americana, não é uma tradição brasileira, mas que aqui já ficou também, já né? foi Muitas adotado aqui, pessoas já. fazem, muitas famílias fazem. Aqui na rua passa sempre, tem um prédio do Minha Casa Minha Vida, e aí as crianças vêm todas fantasiadas. É muito bacana, né? Eu Legal, acho que legal. o gostoso é isso, a brincadeira, né? O que envolve a brincadeira. As crianças vão levar as balas, os pirulitos, os doces, né? Mas o que eu dou de dica para os pais? Chegou em casa, separa, faz combinados com a criança. Não tira da mão da criança. Aquilo é dela, foi ela que ganhou, não é do papai e da mamãe. É dela, né? Então, se aquilo é dela, por que você vai tirar dela? Então, separa, faz combinados com ela, senta com ela e fala, olha só, olha quanto, vamos contar quantos tem, vamos fazer separar, durar. ó, esse a gente vai deixar para hoje, esse é para amanhã, para depois de amanhã. Então a criança não senta e come tudo de uma vez, né? Faz durar, exatamente, né? Então essa é a dica que eu dou. Não vai dar para dizer que não é para comer, mas como é que a gente evita o excesso? Né? Como é que a gente faz a moderação? Faz essa divisão e os combinados com a criança. Acho que tem que deixar brincar, tem que deixar aproveitar, né? É a tradição de sair de casa e ganhar o doce ou a travessura, é a fantasia, é a imaginação da criança. E se você estiver em casa, tenta evitar de você ter para o seu filho. Né? Tenta ir para os mais naturais, por mais que tenha balinha, tenha o pirulito, continua oferecendo a fruta, continua oferecendo o arroz, o feijão, a carninha, faz os combinados, que tudo que é combinado, né, é acordado e a gente faz dar certo.
Muito bem, Essa é a minha sugestão, assim. Eu gosto boas sempre de ir para dicas. moderação, né? Eu gosto sempre de ir para moderação, assim. Até com criança, porque criança muitas vezes não entende, né? Não Aí radicalizar, eu queria né? falar Só uma piora. outra coisa Claro. que eu acabei de lembrar agora. Do peso, eu falei antes de peso, né? O peso da balança e o peso da carteira. Gente, em 17 dias, ninguém engordou os 3 quilos da balança, tá? Não é peso de assim? gordura, é retenção de líquido. Ah, tem É isso. retenção de líquido, tá? Então vamos lá. Muito do que a gente acha, meu Deus do céu, veio outubro, eu fui, exagerei, tô 3 quilos mais pesados na balança. Esses 3 quilos não são 3 quilos de gordura, porque 3 quilos de gordura na balança tem que pesar muito. Então é retenção de líquido. Quer tirar essa retenção de líquido? Chá para água primeiro, água de coco, hidratar, e tem alguns chás que ajudam muito na retenção de líquido. Carqueja é um deles, como eu falei antes, hibisco e cavalinha. É uma combinação bem legal. O chá de hibisco e de cavalinha. Você pode fazer os dois em infusão, como eu ensinei anteriormente, e vai tomando ao longo do dia, sem açúcar. Tá? Principalmente para as bem, boas mulheres, a dicas, gente sente claro. muito agora a flacidez, né? A celulite que aparece mais quando a gente está inchado, aparece mais. Então, assim, quando a gente desincha, isso acaba sendo eliminado. E lembrei agora, Camila. tem um chá também, né? Que faz esse inchar, que ajuda a desintoxicar, desinchar. Tenha atenção, tá? Porque isso é muito coisa da indústria. Cavalinha é planta, né? Não é pra fazer chá de peixe, não, né? Ah, não. Um caldinho Ótimo. de peixe, o caldinho de cavalinha é bom. Exatamente. Não. É chá de cavalinha. Isso mesmo. pra Poxa, deixar obrigada. Chá de Chá cavalinha. de cavalinha. Isso, chá de cavalinha e chá de hibisco. Compra na loja de produto natural, compra na própria farmácia, no mercado, né? É fácil de achar. E aí coloca uma colher de sopa da folha seca para uma xicarazinha de 250 ml de água. E aí você usa isso ao longo do dia, vai tomando. Ajuda doutora bastante, Camila- mas tem que tomar água também. Agora há pouco eu falei que a gente acha, às vezes, na casa da avó, da mãe lá, folhinha de boldo, de carqueja e tal. O pessoal tá mandando mensagem aqui. Onde é que compra chá em Blumenau? Onde é que tem nos mercados? Enfim, o pessoal quer saber onde é que compra chá, doutora Camila. Uhum. Então, chá a gente encontra na prateleira do mercado, na farmácia, né? Tem os chás e na loja pro natural. Então, eu sempre digo, tem uma loja de produto natural para chamar de sua, né? Porque aí você Adote uma, né? adote uma, porque você aí conhece, sabe a procedência, né, dos produtos, consegue ter aí alguns produtos até orgânicos. Hoje tem chás orgânicos que são bem interessantes, né? E lembrar aquilo que eu já falei também até em programas anteriores, quem não acompanhou ou quem não conseguiu nos ouvir, chá tem que ser o infuso, né, ou a decocção, tem que ser da planta, não adianta o saquinho de chá, viu? Porque o chá de saquinho, ele não vai ter essas propriedades, ele vai fazer uma hidratação, ok? Então ele tem que ser da erva mesmo seca, né, da parte da planta seca, tá? Então eu Interessante. gosto de indicar as lojas de produtos naturais, porque tem uma variedade imensa desses produtos. E se você tem em casa, plantado, nossa... Aí melhor ainda, né? E dá para plantar, inclusive, na sacada de prédio, porque o boldo tem o boldo falso e o boldo verdadeiro ainda, mas daí já é outros 500. Mas a gente consegue ter na sacada de casa, assim, os potinhos já, né? Com boldo, com cavalinha, com hortelã, com os próprios temperinhos naturais, né? E cuidando dessa hortinha, e a gente consegue ter em casa todos os dias. Que legal. Um papo bacana aí com a doutora Camila Spinelli, nesta manhã aqui no Jornal da Mix. Só mandar uma saudação, doutora Camila, para quem está nos acompanhando também pela internet. O pessoal está nos assistindo também no Insta, no Face, no YouTube, Mix Blumenau Oficial. Eu vou pelo perfil aqui da Liane Beckhauser, obrigado pela audiência. O Éder Boron, secretário de Planejamento. Éder está molhando Éder. a bolacha Maria no café neste momento aí, Opa. tá, né, Éder? Obrigado pela audiência. A Andy Godoy, Michele Reiter, Neuza Conte Decker, da Rosa Simone, Tiago Monteiro, que você conhece, Léo W. Almada, Roberto W. Almada. E. Maia e muita gente. Meu chapéu, Matheus, um monte de gente aqui. Obrigado, meus amigos, pela audiência aí. Todo mundo seguindo as dicas aí da doutora Camila Spinelli para a gente ter uma vida mais saudável. Obrigado, até semana que vem, né? Até semana que vem espero estar aí com vocês. E eu lembrei falando aqui com vocês que eu acho que tem um assunto bem legal para trazer, que agora em outubro mudou a rotulagem dos alimentos. Vocês sabiam que entrou uma nova legislação Não. de rotulagem?
Não tinha Porque ideia. ó, fica legal falar, né, que diminui os tamanhos e tudo mais, então vai facilitar muito a leitura de rótulos para a população em geral. Acho que eu vou trazer Isso essa precisa. informação que eu acho que vai ser bem legal para a gente saber o que comprar no mercado e como é que a gente pode agora estar entendendo melhor esses produtos industrializados. Baita E aí, assunto. semana que vem, espero estar aí com vocês na bancada, né? Um abraço a todos, um bom restinho da semana. Obrigado sempre pela audiência e por quem nos assiste também no Instagram, no YouTube. E cuidem-se vocês aí, né? Muito bem. Obrigada, Valeu, doutora não estamos Camila num período, Spinelli. vai passar. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos.